Queridos, nós estamos fechando esse ciclo de mensagens voltadas para aquilo que foi um legado histórico dado pela Reforma Protestante. Quando em 1517 Martinho Lutero se levantou contra a igreja existente e pôde demonstrar que existiam erros, equívocos, e que era necessário um olhar para a palavra de Deus. E então ele levou diante daquele povo, escravo de uma igreja que não tinha autoridade bíblica, a enxergar pelas palavras das Sagradas Escrituras que só existe um Deus vivo e verdadeiro, e só a Ele nós devemos prestar culto. Então nós trabalhamos aquilo que décadas depois se tornou para nós uma realidade traduzida na doutrina que defendemos como pilares da Reforma Protestante. Nós ouvimos aqui sobre as Sagradas Escrituras, nós ouvimos sobre Cristo, sobre a graça, sobre a fé, e hoje então nós vamos encerrar esse ciclo de mensagens falando que tudo deve ser para louvor, honra e glória de Deus. E essa é a essência do verdadeiro cristianismo. Nós, como crentes, precisamos olhar para esse legado histórico e compreender essa luta e entender que luta nós travamos hoje. Para então nós percebermos que sem Escritura não há entendimento do Evangelho. Sem Cristo não há cristianismo. Sem a graça não há salvação. Sem a fé não há justos e santificação. Sem devotar a Deus toda a glória, não há propósito existencial. Nestes versos, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos conduz a essa realidade, de enxergar os motivos que nos leva a glorificar a Deus, os motivos de fato, dar toda a honra, todo louvor ao Deus Criador. E ele faz isso para demonstrar a Israel, e a Israel de Deus, somos nós, o povo escolhido de Deus, que nós precisamos adorar, porque Ele nos criou, nos formou e nos remiu. Adorá-lo e glorificá-lo, porque Ele nos restaurou para viver a plenitude da sua aliança. E Ele nos leva novamente à compreensão que devemos continuar sendo as testemunhas dessa obra de salvação. E é por isso que nós lemos esses versos e diante deles nós vamos meditar, pensando em primeiro lugar sobre o porquê ou o motivo que Ele nos escolheu e nos chamou. Somente a Deus a glória, porque Ele nos escolheu e nos chamou. Os versos de 1 a 4 nos leva a essas verdades. Perceba que o verso 1 começa com uma conjunção. Mas agora, e é uma conjunção adversativa, ela me liga ao ponto anterior. E que ponto é esse? Se você prestou atenção nas leituras que fizemos, no capítulo 42, nós fomos apresentados ao servo do Senhor. Quem é o servo do Senhor? Nos versos de 1 a 9, é descrito para nós que esse servo do Senhor, Deus tem com ele uma aliança. Esse servo do Senhor, ele vai operar salvação. Esse servo do Senhor vai resgatar um povo. Quem é esse servo do Senhor? O profeta já vai conduzir o povo para essa realidade. Jesus Cristo, de fato, é esse servo do Senhor que virá. Isaías, ele não vive no tempo da plenitude da vinda de Cristo, mas ele recebe a palavra para revelar ao povo de Israel que eles passariam pelo cativeiro. Haveria um resgatador que pontualmente tiraria eles desse cativeiro, mas isso deveria lembrá-los que a promessa
do esmagador da serpente, daquele que de fato, na plenitude do tempo, chegaria, esse sim é o verdadeiro Salvador do mundo, e esse é Jesus Cristo. Mas, nos versos finais desse capítulo 42, há um alerta, há um lamento, porque o povo escolhido de Deus está em cegueira. Veja os versos 18 em diante do capítulo 42. Escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem são esses? Surdos e cegos. É o próprio Israel de Deus. Quem é tão cego como meu servo, ou tão surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como meu amigo, tão cego como servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha ouvidos abertos, não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas, escondidos em cárceres, foram feitos prisioneiros, e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo, e ninguém diz, devolva. Ele está falando aqui da realidade que esse povo viveria no cativeiro, dizendo que eles estariam aprisionados, e ninguém iria dizer, devolva eles de novo para a sua nação, devolva eles de novo para a sua cidade. Não, mas haveria um servo que adentraria aos portões da Babilônia e tiraria esse povo de lá. E esse servo aponta para o servo sofredor de Isaías 53, Jesus Cristo. Mas a pergunta é, por que esse povo está lá? Porque o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, está no cativeiro. E o texto então nos revela, porque eles permaneceram cegos e surdos. Deus falava, mas eles não queriam ouvir. Deus mostrava, mas eles não queriam enxergar. E eles preferiram adorar outros deuses a devotar a adoração única e exclusiva ao verdadeiro Deus. E por conta disso, esse povo está sendo punido. E por conta disso, muitos estão morrendo porque abandonaram a Deus. Mas o alento e a esperança é descrita para nós quando nessa conjunção adversativa é trazida agora a realidade de esperança. Verso 1 do capítulo 43, mas agora, assim diz quem? Yahvé, o Senhor, é Ele que está falando através do profeta, e o que Ele fala? Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Não tenha medo, porque fui eu que criei você. Não tenha medo, porque fui eu que formei você como minha nação. Não tenha medo, porque eu mesmo vou remir vocês. Não tenha medo, porque eu estou chamando vocês, não por aquilo que vocês são, mas pelo meu próprio nome. A palavra anterior é de juízo, mas agora a palavra é graça. Agora a palavra é de esperança. E nós precisamos entender ao longo da história bíblica, narrada para nós nas Sagradas Escrituras, o que levou o juízo e o que leva a graça misericordiosa de Deus sobre esse povo. Se nós lembrarmos, na criação, Deus estabeleceu um pacto, uma aliança com Adão. Uma aliança conhecida como aliança de obras, pelo qual o homem, obedecendo perfeitamente a sua vontade, viveria em comunhão com o Criador. Contudo, essa aliança foi quebrada pela desobediência do próprio homem, resultando na entrada do pecado e, consequentemente, no juízo divino. E agora toda a raça humana, representada em Adão, passou a nascer sob condenação, sujeita à morte espiritual e física.
Entretanto, antes da fundação do mundo, Deus havia determinado, em sua eterna sabedoria, o pacto da redenção. Ele havia estabelecido uma aliança de graça, não com o homem Adão, mas com aquele que vai ser conhecido como segundo Adão, o próprio Cristo, e no qual ele vai revelar, após a queda, que ele viria e seria o esmagador da serpente para restaurar esse povo que vive debaixo da condenação por conta do pecado do primeiro Adão, que esse segundo Adão seria para eles a própria salvação. E ao longo da história bíblica, essa mesma aliança de graça, ela é desenvolvida e progressivamente revelada em diferentes administrações da própria aliança. Se nós lembrarmos no Antigo Testamento os sinais daquele que haveria de vir, nós temos Deus fazendo algumas alianças. Deus fez uma aliança abraâmica, quando a Abraão é prometido uma descendência. Quem são os descendentes de Abraão? Os salvos em Cristo Jesus. Quando nós somos batizados, nós somos enxertados na família de Abraão, na promessa que Deus deu a Abraão, da família que seria numerosa, que sequer ele poderia contar. Mas quem poderia nos enxertar na família abraâmica? Cristo Jesus. Depois Deus mostrou uma aliança também com Moisés, a aliança mosaica. E a aliança foi uma aliança de preservação. Pois Deus agora, através de Moisés, vai preservar o seu próprio povo, resgatando do Egito, conduzindo perante o deserto, a entrada da terra prometida e a realidade de viver nessa terra. E depois nós temos um outro sinal na aliança que ele faz com Davi, dizendo que do trono haveria de vir o rebento, o Cristo haveria de sentar no trono. E essa aliança então é a aliança do trono. E todas essas alianças do Antigo Testamento lembranças para o povo de Israel. A promessa vai se cumprir. Permaneça fiel, porque essa promessa vai se cumprir. Contudo, mesmo diante de tudo isso, o povo não permaneceu fiel. Não conseguiram esperar. Pecaram contra Deus. E por isso a realidade do juízo sobre o povo. O povo que está debaixo do pecado está debaixo do juízo de Deus. Mas Deus, graciosamente, suspende o seu juízo quando derrama a sua graça no sangue do seu próprio Filho. Por isso que a Escritura vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque foi o sangue dele que nos remiu de todo pecado. E o juízo que estava sobre nós repousou no próprio Cristo quando morreu na cruz. E agora esse juízo não está mais nos condenando, porque nós somos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Onde há juízo, há também graça. Porque no juízo Deus revela a podridão do nosso coração e a necessidade que temos de viver para Cristo. E em Cristo Ele mostra que o caminho da graça é um caminho de sangue, mas de um sangue purificador. Então, a esperança para Israel é saber que Deus tem uma aliança com eles. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7. Os versos 6 a 8, olha como Deus traz essa aliança descrita nesses versos, revelando que Ele escolhe esse povo, não porque esse povo tinha alguma coisa que levou Deus a escolhê-los, não, mas porque Deus decidiu amá-los, e assim diz, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus,
o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas por que então o Senhor escolheu? Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Por isso o cativeiro seria para Israel uma prova que eles não deveriam temer. Não temas, mesmo quando passarem pelas águas, porque eu continuarei com vocês. Mesmo quando pelos rios, eles não vão te submergir, porque eu estarei com vocês. Mesmo passando pelo fogo, ele não queimará, e nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu estarei com vocês. Mesmo diante do meu juízo, eu não abandono aqueles que com eles eu fiz uma aliança. Eu não os abandono. Por quê? E o verso 3 diz, o porquê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ou seja, por conta do pecado, vocês vão sentir a amargura de abandonar a Deus, de deixar de devotar o culto a Ele. Mas mesmo assim, eu vou resgatar vocês. Não porque vocês merecem, mas porque eu amo vocês. Eu fiz uma aliança. E por isso eu vou resgatar vocês. Eu vou levá-los a voltar à adoração somente a mim. Por isso nós podemos entender, queridos, em primeiro lugar, o porquê que a Deus nós devemos devotar toda a glória. Porque Ele nos escolheu como seu próprio povo. Nós somos propriedade exclusiva dEle, e nada nos tirará da sua mão. Nada. Mesmo quando deixamos de adorá-lo, mesmo quando nós passamos a sofrer por conta dos nossos próprios pecados, Ele não nos abandona. O que Ele está fazendo é, sinta a amargura, sinta a dor, sinta a angústia de me abandonar, mas estou de braços abertos para recebê-los, quando vocês se arrependerem e reconhecerem que dependem e necessitam totalmente, exclusivamente de mim. Porque eu sou Deus, e vocês são meu povo, eu escolhi vocês. Entenda como nós passamos pelo sofrimento. Muitas vezes nós passamos pelo sofrimento porque nós mesmos abandonamos a Deus. Nós passamos pelo sofrimento porque nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar em outras coisas. Nós sofremos porque muitas das vezes nós não queremos assumir um compromisso com Deus, porque nós temos em nós mesmos um orgulho que nos leva a esperar. Esperar eu resolver coisas, para depois então eu devotar um culto a Ele. Esperar eu acertar problemas, para então depois ir até Ele. E aí sim, nós caminharemos juntos. Porque tem coisas que eu tenho que fazer. O que a Escritura está dizendo é que você não faz nada. Se você ficar nesse pensamento, você vai morrer no seu pecado. Você vai se afastar cada vez mais dEle. Porque não é você. É o Santo Espírito de Deus que faz a obra. É Ele que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, se você esperar, você vai esperar no lamaçal do pecado, na amargura do abandono de Deus. Mas se você tomar uma decisão de buscar a Ele, é Ele que vai resolver o problema que você quer com suas próprias forças resolver. Sabe por quê? Porque Israel fez isso, Deus mostrou o quanto Israel sofreu por ter abandonado. E Ele mostrou o quanto que Israel foi abençoado quando Ele mesmo, sendo Deus, foi e resgatou esse povo para viver agora para adorá-lo. Não é diferente para mim e para você.
Não espere o amanhã para adorá-lo. Faça hoje. Não queira resolver problemas pessoais sem Deus. Deixa que Ele resolva para você. Não depende de você, depende dEle. O que depende de você é dar o passo para Ele. Somente para Ele. Por isso, toda a glória tem que ser para esse que nos escolheu. E que vai resolver os problemas da nossa vida. Seja qual for. Em segundo lugar, o texto nos leva a entender que somente a Deus a glória, porque Ele nos salva e nos restaura. Os versos 5 a 8 do texto nos leva a esse entendimento. Primeiro, os versos 5 e 6 diz, novamente, não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas, trazei filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Olha o que o texto está dizendo. Que Deus, o próprio Deus, está prometendo reunir os seus filhos que foram espalhados dos quatro cantos da terra. Ele diz, lá do Oriente, eles virão porque eu vou mandar entregar. Do Ocidente, do Norte, do Sul, a mesma coisa. E eu vou fazer isso porque eu quero reuni-los como um povo só. Eu quero reuni-los para uma adoração em conjunto. E ele faz isso cumprindo o que ele já havia prometido também lá em Deuteronômio, capítulo 30, os versículos 3 a 6. Mas aqui Isaías, ele está ampliando a sua visão escatológica e falando do resgate de Israel, apontando para a redenção que acontecerá por todos aqueles que foram escolhidos pelo próprio Deus. Aqui Isaías já está falando sobre mim e sobre você, que fomos salvos por Cristo Jesus. Ele já está apontando para uma realidade universal. E ele então faz isso porque Deus quer trazer a esperança para o seu próprio povo. Verso 7. A todos que são chamados pelo meu nome e que criei para a minha glória e que formei e fiz. Quem ele vai reunir desses quatro cantos? Quem ele vai congregar? O texto diz, a todos aqueles que ele chama, não pelo seu nome. É pelo nome de quem? De Cristo. É pelo seu próprio nome que ele vai unir. E ele diz que ele faz isso para uma finalidade. Perceba a ênfase do verso 7. Ele faz isso para a glória dele. Para a minha glória. A criação, a salvação tem o mesmo propósito. E qual é o propósito? Manifestar a glória de Deus. Fomos feitos, formados, restaurados para refletir o caráter de Deus. Como diz Paulo lá em Efésios capítulo 1, verso 5, ele nos predestinou para sermos filhos de adoção, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, aquilo que ele propôs fazer em Cristo, ele realiza lá na cruz, salvando esse povo para ser o seu próprio povo. E ele faz isso porque ele quer que a sua glória seja manifestada na salvação daqueles que ele chama pelo seu próprio nome. Não tem a ver com você. Não tem a ver se você tem uma centelha que te leva a ser alguém que Deus vai prever que em Jesus você será escolhido. Não tem nada disso. Tem a ver com o amor dele, com a vontade dele e com um plano dele. E ele faz porque ele quer revelar a glória dele mesmo sobre mim e sobre você. A sua salvação é para a glória dele. É para a manifestação do nome dele. É para que o nome dele seja reconhecido entre todos os povos. É somente para ele.
E esse é o propósito. Por causa dessa obra, o povo de Deus precisava passar pelo cativeiro, para que o nome de Deus fosse exaltado na forma como Deus resgataria o seu povo. Ele fez isso lá no Egito, nas 10 pragas. Ele faz isso agora, levando o povo ao cativeiro, mas trazendo esse povo novamente à sua presença. O povo de Deus não pode ser deixado num cativeiro. Ele não pode ser deixado no cativeiro do pecado. O povo de Deus vai ser resgatado, porque ele tem uma aliança com ele mesmo, e ele vai revelar no tempo e no espaço essa obra, para a glória dele, para a glória dele. Por isso, queridos, quando compreendemos que fomos salvos para a glória de Deus, a nossa vida tem que mudar de direção. Nós temos que abandonar os nossos ídolos e buscar satisfazer o nosso coração no Senhor, que é o nosso Salvador. Agora, tudo que eu sou, tudo aquilo que eu faço, tem que ser para Ele. Como falamos para as crianças aqui, traduzindo para elas aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 30. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o teu relacionamento glorifica a Deus. O teu trabalho glorifica a Deus. As tuas finanças glorificam a Deus. A tua vida eclesiástica glorifica a Deus. A conversão, ela nos muda, porque nós deixamos de olhar para as circunstâncias terrenas, para olhar para as coisas celestiais, da qual será a nossa habitação eterna. A salvação nos leva a enxergar que agora tudo aquilo que eu pensava e fazia e desagradava a Deus, agora deve ser revertido para fazer tudo para que o nome dele seja entronizado. Ou seja, quando você briga com a sua esposa, você está devotando a glória para si mesmo e revelando que o seu eu tem prioridade no lugar de Deus. Da esposa com o esposo, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Quando nós estamos abandonando a Deus, dando lugar mais aos projetos pessoais, de conquistas, nós estamos demonstrando que a nossa glória não é totalmente de Deus, é dividida. Quando nós priorizamos mais as nossas coisas do que vir à igreja, cultuar a Ele, engrandecer o nome dEle, em nome de coisas que eu quero antes dEle, eu estou dividindo a glória dEle. Mas a própria Escritura vai dizer, aqui no capítulo 42, que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ou seja, na tua cabeça, você pode estar dividindo a glória dEle, mas para Ele, você sequer está enxergando Ele. Quantos jovens que estão nos seus estudos, na sua busca de ser, de ter, têm, às vezes, dito assim, pastor, eu não vou hoje porque eu prefiro, não fala prefiro, né? Mas a gente entende que é preferência porque é escolha. Ficar porque eu preciso estudar, senão eu não vou conseguir. Eu acho que isso é a maior incoerência, porque quem capacita você a fazer alguma coisa, não é você mesmo, é o próprio Espírito Santo de Deus, está dizendo assim, não, eu não vou buscar você, eu vou buscar em mim mesmo, aprender, fazer, e vou fazer acontecer, lá na hora da prova, sem você. Mas na hora que eu vou fazer a prova, eu vou orar para Ele. Ou seja, eu abandonei Ele. E na hora da prova eu estou orando para Ele, dizendo, Senhor, faça eu lembrar tudo aquilo que eu estudei. Há uma incoerência nisso? Total. Porque Deus não é a nossa prioridade.
Nós preferimos fazer as coisas de acordo com o nosso pensamento egoísta do que fazer as coisas de acordo com a vontade dele. Eu não preciso negociar o meu domingo, porque eu tenho toda semana para estudar. Eu não preciso negociar o tempo com Deus, porque eu tenho tempo suficiente para fazer todas as outras coisas. E se eu não tiver tempo, eu abandono elas, porque Deus é a minha prioridade. Ele é a minha prioridade, Ele é o meu sustento, Ele é a minha provisão, é Ele que vai conduzir, está conduzindo a minha história. Por isso, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tem que ser para a glória dEle. E a conversão tem que mudar a nossa disposição para o fim proveitoso, que é glorificá-lo. Em terceiro lugar, o texto agora nos leva à compreensão que somente a Deus a glória, porque Ele nos faz suas testemunhas. Agora o cenário então se amplia para essas nações que Ele chama pelo seu próprio nome, e agora Ele vai dizer que Ele vai reunir essa nação. Ele vai reunir esse povo. Mas não vai reunir apenas o seu próprio povo que Ele chama. Ele vai reunir também outros povos, porque Ele quer questionar esses outros povos que Israel passou a buscar a eles e os seus deuses em adoração. Esse cenário aqui começa lá no capítulo 41, enquanto no 41, verso 1, diz: cale-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproximem então e falem, vamos reunir para o julgamento. E ele agora está reforçando que esse povo está se reunindo, está se chegando. E ele agora está chamando inclusive aqueles que ele escolheu pelo seu próprio nome. Todos estão chegando. E o Senhor então agora vai fazer um desafio. E ele desafia as nações e seus deuses perguntando se algum deles seria capaz de anunciar o futuro como ele mesmo o faz. Anuncie o que vocês estão fazendo. Verso 9, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Quem apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade? Quem? Mostre os seus deuses. Coloque eles para falarem. Coloque eles para fazer as predições futuras. Veja se eles podem. E o capítulo 41 já disse que não podem, que eles não são nada. Eles são apenas uma criação do próprio homem. E essa criação não fala, não ouve, não vê. E, portanto, não pode cumprir promessas. Mas mesmo assim, um povo está adorando esses no lugar do Senhor. Então ele convida as nações a apresentarem suas testemunhas e a comprovarem se suas antigas predições se cumpriram. Contudo, ele mostra que nesse desafio aos ídolos, eles vão falhar. Porque eles são apenas esculturas. Israel precisava compreender essa verdade. Que deuses eram esses que eles buscavam adorar? Eram apenas criações humanas, moldadas conforme o desejo e necessidade do coração idólatra. Somente o povo do Deus Altíssimo, que experimentou ao longo da história a fidelidade e a bondade do Senhor, podia servir como verdadeira testemunha. Porque eles viram com os próprios olhos o cumprimento das promessas divinas, o juízo, o exílio, o resgate, a restauração. E por isso agora o próprio Senhor vai dizer, olha nações, vocês não mostram testemunhos porque vocês não têm o que mostrar mesmo. Porque seus ídolos não falam. Mas o meu povo que eu reuni, eles são as minhas testemunhas. Verso 10, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Porque vocês viram, vocês são frutos dessa obra redentora. Então Israel pode ser testemunha, porque é a evidência viva da salvação singular de Deus.
Olha os verbos a seguir. Para que os saibais, creais e entendais. Eles foram escolhidos para que pudessem conhecer mediante uma expressão de salvação que só há um Senhor e Deus. Aqueles que foram resgatados por essa graça podem dizer, porque agora conhecem, creem e entendem quem é o verdadeiro Deus. Por isso, nações entendam, Israel compreenda. Quem fará isso? Então ele diz no verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Por isso, agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu para derramar juízo sobre o meu próprio povo, quem vai impedir? Agindo eu para resgatar o meu próprio povo da mão daqueles que eu escolhi para derramar o juízo, quem vai impedir? Ninguém, porque eu, somente eu, sou Yahvé, sou Deus. Não há outro Deus como o nosso Deus. É o Senhor soberano que promete a Abraão uma numerosa descendência, e ao mesmo tempo anuncia que essa nação passaria 400 anos sob jugo de servidão no Egito. É Ele quem, com mão poderosa e braço estendido, liberta o seu povo de forma miraculosa e conduz pelo deserto. Estabelece reis segundo o seu propósito e também levanta nações inimigas para discipliná-los por meio do cativeiro. É o mesmo Deus que, em sua providência, utiliza uma nação pagã para trazer libertação novamente. É Ele que promete e envia o Salvador, Jesus Cristo, para nos redimir da condenação, conceder-nos vida eterna e adotar-nos como filhos de Deus, por meio de Cristo. Ele nos envia também o Consolador, o Espírito Santo, e promete ainda uma volta gloriosa do seu Filho, quando seremos plenamente resgatados para habitar com Ele para toda a eternidade. Esse é o Deus que escreve a história. Histórias com capítulos de vitórias e derrotas. Mas tudo isso para revelar que o final, que é glorioso e que pertence ao povo que Ele escolheu, o final vai acontecer independente de qualquer coisa. E isso evidencia a sua glória. Por isso, nele vivemos, como Paulo vai falar lá em Atos. Nos movemos e existimos. Ser testemunha da salvação é viver para glorificar a Deus em todo o processo de santificação. Como? Mortificando a carne, abandonando toda forma de idolatria e rendendo-lhe uma adoração exclusiva, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Portanto, queridos, aquilo que foi o legado da reforma é para nós uma realidade de uma vida em Cristo. E eu trago aqui uma citação, e eu quero fechar com ela, em que o autor diz: se a Escritura é a única regra de fé e prática, e ela nos foi dada por Deus, se Cristo é o único meio de salvação, se a graça é responsável por tudo o que temos e somos, e se a fé é um dom de Deus, e o único instrumento para nos apropriarmos de tudo isso, então só lhe deu glória. Só a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Viver para a glória de Deus é reconhecer que tudo vem dEle, é realizado por meio dEle e existe para Ele. Que assim seja a minha e a sua vida. Não divida a glória com ninguém. Devote a glória somente ao Senhor, Salvador da sua vida. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.